Estamos mais uma vez aqui nos estúdios da Agência Ômega com o programa DigoCast e eu tenho a honra de estar recebendo hoje aqui a doutora Ariane Denvon-Gurski. Seja bem-vinda aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vinda ao DigoCast. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui na Agência Ômega, agência que eu gosto tanto e que já gravei vários conteúdos, materiais, enfim, vários vídeos aqui. E é com muito prazer hoje que estou aqui no podcast. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida da Ariane, né? De quando ela chegou em Amambai aqui, eu lembro que ela era a pessoa que eu conheci pessoalmente que mais tinha seguidor no Instagram. E aí a gente começou uma amizade, né? E hoje ela tá aí com nada mais nada menos que uns 868 mil seguidores, mais ou menos. Eu tava olhando antes de vir para cá, né? E ela trabalha médica e hoje ela tem o foco no mioma, né? Mas primeiro eu vou deixar que ela se apresente e depois a gente vai começar o nosso bate-papo. Bom, sou Ariane, sou médica. Não sei qual que é o tipo de apresentação que você gostaria que eu mencionasse aqui, mas enfim, perante o que você falou, eu sou médica, sou formada há 15 anos e há mais ou menos uns 10 anos eu venho trabalhando muito com mioma e hoje eu venho fazendo um trabalho bacana na internet sobre o tratamento natural de miomas para mulheres ficarem livres desse sofrimento de maneira natural, sem cirurgia e sem anticoncepcional. Então, a gente está trabalhando muito na internet, voltado justamente com esse intuito aí de ajudar mulheres a ficarem livres desse sofrimento que tanto atormenta a vida delas. Falando da sua formação, Ariane, você sempre quis ser médica? Olha, Rodrigo, não era uma intenção minha desde pequena, como eu vejo muita gente falando, não. Eu sempre tive muito dom para a parte artística, sabe? Sempre gostei muito de artes, artesanato, sempre fui voltado para essa área, né? Trabalhos manuais, sempre gostei muito. E até eu era muito questionada, assim, na escola, porque sempre fui boa aluna, sempre me dediquei bastante. Nunca fui inteligente, mas sempre fui muito dedicada. E aí eu sempre tirava notas boas, e aí a pessoa falava, e aí, vai fazer vestibular para quê? Eu falava, acho que eu vou fazer arquitetura, acho que eu vou trabalhar com alguma coisa nesse sentido de arquitetura. E aí todo mundo falava, não, vai para medicina. E aí, até cheguei a passar em vestibulares. Na verdade, eu não sabia o que eu queria, né? Eu não sabia o que eu queria no vestibular. Fiz vestibular para tudo quanto é coisa. Fiz vestibular para arquitetura, fiz para direito, fiz para relações internacionais, fiz para naturologia aplicada, fiz para medicina, saí atirando para tudo quanto é lado, acho que justamente porque não tinha uma coisa que eu amasse, né? E passei em medicina, já no meu primeiro vestibular. E aí foi praticamente impossível não fazer, né? Era o sonho do meu pai, na verdade. E aí eu até lembro que na época eu falei assim, pai, eu quero fazer arquitetura, acho que é mais minha praia. E ele falou assim, não, você vai fazer medicina e depois você faz arquitetura como um hobby. Então ele que te direcionou. Me direcionou. Acho que talvez se eu não tivesse passado no primeiro vestibular, talvez eu teria feito outra coisa. Mas como eu passei logo de cara, acho que não teve como eu escapar desse sonho do meu pai. E aí eu fiz, mas é impossível não se apaixonar pela medicina. É impossível não se apaixonar pelo corpo humano, né? E logo no começo eu já fiquei assim encantada. E hoje eu sou muito encantada com a perfeição que é o corpo humano. E aí, no segundo ano, eu comecei a acompanhar estágios de cirurgia. Eu tinha um grande professor de cirurgia e eu brinco, né? Eu sempre gostei muito de artes manuais, né? E a cirurgia nada mais é do que um grande artesanato, do que uma habilidade manual incrível. Então, já no segundo ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio em cirurgia. No segundo, terceiro, quarto, quinto, fiz residência médica de cirurgia geral. São 2 anos de cirurgia geral. Fiz residência médica. Nossa, foi assim um divisor de águas na minha vida. E logo em seguida eu fui fazer residência médica de oncologia. Oncologia é a especialidade cirúrgica que opera tudo, né? Eu ficava encantada com o corpo humano. Eu falava, quero ser cirurgiã de tudo, de operar tudo. E aí a oncologia que coube nisso. Então eu fiz residência de oncologia, foram mais 3 anos de oncologia. E é por isso que eu venho desenvolvendo essas habilidades manuais, esses artesanatos dentro da medicina. Não, Raul, uma vez eu fui acompanhar a Ariane e o Baggio fazerem cirurgia, eu fui filmar.
Você não tem noção do que é o negócio. Eu achei que eu ia cair lá dentro daquele centro cirúrgico. A gente pensa que é igual só a gente assiste em Grey's Anatomy, mas é bem mais, bem mais complicado. O buraco é mais embaixo lá dentro do centro cirúrgico. É uma coisa encantadora. Eu sou realmente apaixonada por cirurgia, sou encantada por cirurgia. Acho que foi um dom que eu recebi, assim, e é realmente incrível. Não, e eu falo o seguinte, o médico, ele tem a vida de outro ser humano na mão, né? E é incrível, Rodrigo, você tá lá, às vezes, com a mão dentro de outra pessoa, né? Com um órgão na sua mão, com uma vida na sua mão, e você para e faz uma reflexão de, nossa, é uma pessoa que está aberta aqui. A gente, até depois de um tempo, né, a gente começa a se habituar muito, né? De estar trabalhando com isso, né, normaliza isso, né? Mas eu tento fazer esse exercício de vez em quando, a hora que eu tenho que esperar por algum motivo ali, com cirurgia, né? A cirurgia aberta, a gente fala, né? Eu tento me voltar para essa reflexão, falar, nossa, é uma vida, um corpo que está aberto aqui na minha frente, que eu estou aqui com a mão dentro dessa pessoa, que eu estou interferindo na vida dela, e eu espero que seja da melhor maneira possível. Então a gente se pega às vezes pensando nisso, sabe? De quão poderoso é isso. E é incrível. Legal, bacana. E Ariane, como que você chegou em Amambai? Porque assim, é uma médica, cirurgiã, oncologista, nutróloga. Ou não ainda? Sim. Nutróloga. O que mais? A Ariane tem um monte de especialidade. Ela contou só um pedacinho do currículo dela. TikToker. Não, a gente nem chegou nas habilidades digitais dela, ainda. Entendeu? Mas cirurgiã, oncologista, nutróloga. Fiz faculdade de medicina, então. Fiz residência médica de cirurgia geral, depois fiz residência médica de oncologia. E aí, vamos contextualizar, né? Vamos explicar aqui a nossa trajetória, a jornada. Eu finalizei minha residência de oncologia e aí eu trabalhava com pacientes oncológicos, né? Pacientes portadores de câncer. E aí, naquela época, eu fazia cirurgia e fazia também quimioterapia, né? E aí eu operava o paciente, eu fiquei voltada mais para a parte feminina, né, de gineco-pelve. Então, fazia muita mama e fazia operava útero, ovário e mama, né? Fiquei especializada nessa área dentro da oncologia. E aí, eu operava meus pacientes, fazia químio, prescrevia rádio, e aí, eu falava, cara, é só isso, né? Comecei a pensar, o que mais? Deve ter mais alguma coisa. Não é possível que para por aqui, não é possível que é só isso, né? E depois os pacientes voltavam para casa e aí acabou. Não. Então, eu falei, deve ter alguma coisa a mais. E, como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui muito dedicada à literatura, a estudar. CDF. Eu gosto muito de ler. Até quem me acompanha nas redes sociais sabe ali, eu sempre estou postando os livros, tenho uma biblioteca em casa, eu sempre gostei muito desse mundo de leitura, né? De estudar e sempre estar fazendo alguma coisa sempre, né? Atualização sempre. E aí eu fui atrás de uma pós-graduação que completasse, que fosse um diferencial para o meu paciente oncológico, sabe? E aí eu comecei, achei a primeira pós-graduação de medicina integrativa do Brasil. Foi a primeira turma. E aí, então, fui atrás disso para ver o que era essa medicina integrativa que estava chegando no Brasil na época. Isso já faz tempo, né? Foi a primeira turma. E simplesmente um leque se abriu disso, sabe? Então, eu comecei a fazer essa pós de medicina integrativa, fiz pós de nutrologia, e aí já comecei a fazer muitos outros cursos associados, né? De hormônios, enfim, de ozonioterapia, de acupuntura, de tudo que tinha disponível na época, e ainda tem, né? Com grandes mestres, grandes professores. E aí eu comecei a fazer outras pós, outros cursos. Fui num congresso nos Estados Unidos, é o maior congresso brasileiro de oncologia. E nesse congresso, há 10 anos atrás isso, nesse congresso tinha uma sala lá, um curso, né, uma apresentação falando sobre reequilíbrio hormonal. E até então, na parte de oncologia, a gente falava muito de bloqueadores hormonais, de usar medicamentos para bloquear hormônios e tal, e não tinha um tratamento muito a fundo sobre isso, sabe? E aí, estavam falando nesse congresso, que era o maior congresso de oncologia do mundo. E aí eu falei, nossa, tem uma coisa diferente aí, né? E comecei a buscar sobre isso, já fiz aquela jornada ali, e já busquei outros cursos. Foi quando eu comecei a trabalhar na parte de hormoniologia, trabalhando no reequilíbrio hormonal para tratamento de doenças. Aqui no Brasil, a gente não tem muito hábito de trabalhar o reequilíbrio hormonal para tratamento de doenças. Hoje a gente fala de hormônio, o que vem na sua cabeça quando a gente pensa em hormônio? Para mim é veneno. Então, aqui no Brasil é isso, né? Aqui no Brasil, o nosso conhecimento, a atitude, o uso de hormônios no Brasil, ou é para hipertrofia de academia, né? Ou emagrecimento, ou estética,
essa parte de anti-envelhecimento, de hormonização. Então, no Brasil, se fala muito de hormônio relacionado a isso, a parte de estética corporal. Mas aqui no Brasil fala-se pouco sobre o uso de hormônios, não o uso em si, mas o reequilíbrio, o ajuste hormonal para tratamento de doenças. E aí eu fui trabalhando nisso, fui aplicando isso nas minhas pacientes do consultório. Então, as pacientes me procuravam para operar. Como eu te falei, eu acabei me especializando nessa parte de gineco, né? Então, as pacientes me procuravam para operar, tirar útero, por exemplo, né? Pacientes com miomas, ou com adenomiose, ou com cistos de ovário, ou, enfim, com doenças ginecológicas, me procuravam para operar, e aí eu falava assim, enquanto a gente faz o pré-operatório, vamos aplicar algumas estratégias que eu trouxe dos Estados Unidos? E aí eu comecei a aplicar essas estratégias, aplicar o tratamento de reequilíbrio hormonal. Quando elas voltavam ao consultório, com os exames lá, para a gente marcar a cirurgia, elas falavam assim, doutora, acho que eu não quero mais operar, eu já não tenho mais sintoma. A gente repetiu o exame, tinha melhorado o tamanho do útero, tinha melhorado o cisto lá no ovário tinha sumido, ou então, enfim, a adenomiose tinha regredido o foco. Então, a gente começou a observar muito resultado. E aí, eu comecei a propor esse tratamento sempre para as minhas pacientes. Todo mundo que me procurava no consultório para operar, para fazer cirurgia, eu sempre colocava como opção esse tratamento enquanto fazia o pré-operatório, enquanto fazia os exames. E aí começou a ter tanto sucesso que eu comecei a trabalhar mais com a parte clínica, mais com esse protocolo de reequilíbrio hormonal, do que propriamente operando, do que propriamente fazendo cirurgia de remoção. E aí, nisso, o consultório ganhou uma fama grande, e aí comecei a trabalhar de maneira em outros estados, e fui convidada para palestra, e é isso que gerou todo esse trabalho que eu venho fazendo hoje. Mas a sua pergunta foi outra para mim, como eu vim para Iamambai, né? Então, diante disso tudo, né, perante essa jornada toda de conhecimento, de busca de conhecimento, eu sempre fui, eu e o Bajo também, né, acho que a gente faz uma dupla boa nisso, a gente sempre foi um pouco insatisfeito assim, com o que a gente... enfim, onde a gente está e o que a gente quer da vida, né? Sempre buscando outras coisas. Inclusive, a gente já se candidatamos para Médicos Sem Fronteiras, a gente já se candidatou para um monte de coisa. Gostamos muito desse movimento, sabe? E há 10 anos atrás, nós estávamos operando aqui em Iamambai. Nós recebemos um convite do então prefeito na época, inclusive o novo prefeito, né, para operar em Iamambai. O Bajo já conhecia a cidade, ele já tinha morado aqui em Iamambai quando ele serviu o exército, então ele já tinha operado aqui, e ele falou, vamos operar lá em Iamambai? E eu, de capital, né, sempre na capital, falava assim, operar em Iamambai? Mas tem condição? Tem hospital, centro cirúrgico? Tem? E eu, acostumada a centros cirúrgicos grandes em Campo Grande, né? Eu operava em grandes hospitais, operava no Hospital do Câncer, com fluxo grande, cirurgias grandes, Hospital Regional, Hospital Unimed, enfim, cheguei a Iamambai e eu falei, gente, será que dá para operar aqui? O Baixo falou, não, dá sim, vamos operar aqui, vamos estruturar aqui o hospital, a gente traz alguns materiais de Campo Grande, a gente trazia nosso bisturi, a gente trazia algumas caixas cirúrgicas, a gente trazia auxiliar, vamos montar aqui um serviço de cirurgia. Então, a gente teve esse convite e a gente aceitou, justamente porque a gente gosta muito desse movimento. Montamos um serviço de cirurgia geral aqui. Isso há 10 anos atrás. E há 8 anos, mas continuava morando em Campo Grande, vinha só para fazer cirurgia e voltava, né? Eu tinha minha vida lá. E há 8 anos atrás, o então prefeito nos convidou para montar um serviço aqui. Ele falou, eu quero que a Iamambai se torne um polo regional de cirurgia. E eu quero vocês morando em Iamambai. E falou, então, e aí? E aí? Eu falei assim, cara, vamos enfrentar isso? Vamos mudar? Né? Vamos, não sei, dar essa volta toda na nossa vida. E aí, quando a gente avisou todo mundo que nós íamos largar nossa vida em Campo Grande para mudar para Iamambai, para montar aqui um polo de cirurgia, muita gente chamou a gente de maluco, né? Muita gente chamou a gente de louco. Como assim? Vocês com especialistas, subespecialistas, né? Com várias especializações, enfim, várias graduações, vocês mudando para uma cidade de interior, ainda quase na fronteira, como assim? Todo mundo achou a gente, né, meio maluco. E aí a gente veio por um propósito maior, que era para realmente mudar o perfil de saúde aqui da região. E com isso, a gente não fez só nós não montamos apenas um serviço de cirurgia, mas a gente decidiu realmente mudar a estrutura de saúde daqui, né? Então, fazer um trabalho social envolvido, né? Trabalhar com a informação da população. Então, a gente fazia muitas palestras, ia nos postos, em empresas, enfim, montei uma rede social com esse objetivo,
Quem me acompanha desde o início das redes sociais lá, nossa, já tem rede social há mais de 10 anos, falava muito sobre saúde como um todo, né? Para melhorar a imunidade, para melhorar foco mental, para melhorar evitar doenças, melhorar a pressão, falava como um todo. Então, trazia um trabalho social muito voltado para isso, sabe? Para mudar a saúde da região, daqui dessa localidade. E eu acho que a gente fez muito isso, né? A gente cumpriu esse papel. Eu acho que deu muito certo enquanto a gente propôs a fazer isso. Então, por isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio dar um restart. Restart na saúde local aqui. Veio desbravar. Não, e se ela não tivesse vindo, não tinha conhecido a Ariane, né? É isso aí. E, Ariane, hoje o seu foco é mioma, é saúde feminina. Tá, antes de a gente começar nesse assunto de mioma, Ariane, você deu um boom nas redes sociais, né? Uhum. Eu conheci a Ariane, ela tinha 28 mil seguidores, 30 mil seguidores na época, né? Quando ela veio pra cá, a gente fez umas fotos, fazia umas coisas. Eu lembro que as primeiras lives, né, Ariane, também. Mas você deu um salto, né? E falando sobre saúde. Como que é ser uma influencer? Como que é ser uma médica que leva informação para uma gama de pessoas? A gente sabe que aqueles 800 mil ali é só um número porque o alcance ele é muito maior, né? 800 mil que te seguem, mas quantas pessoas passam diariamente, né, no seu perfil, no seu YouTube, no seu Instagram, né? Então, cara, como é que é? É uma vida de celebridade, vamos dizer. Eu acredito que seja. Às vezes eu sou parada na rua, no shopping, para tirar foto. Confesso que isso ainda é um pouco esquisito, assim, sabe? Mas acontece às vezes. Então, eu encarei isso, Rodrigo, como um trabalho social mesmo, sabe? Então, na rede social, eu levo informação gratuita, tudo que eu consigo extrapolar assim para o coletivo, né? Lógico que quando a gente trabalha no mais próximo ali, quando a gente conhece o perfil de cada pessoa, a gente consegue desenhar um tratamento mais peculiar, né? Mas tudo que eu consigo trazer para o coletivo, eu tento levar para a rede social, justamente para trazer esse diferencial. Eu sei que como é que começou tudo isso, né? Então, eu comecei a trazer para a rede social e eu comecei a ficar muito famosa aqui na região por conta do tratamento que eu aplicava. Eu recebia não só os moradores aqui de Amambai, mas da redondeza, né? Das cidades vizinhas, né? E aí eu começava a colocar isso para levar, porque eu recebia uma mulher no meu consultório e falava assim, tem uma vizinha que ela precisa saber disso, como é que eu faço? E aí eu falava assim, então eu vou postar no Instagram? Eu já trazia informações diversas, mas eu vou postar no Instagram? Fala para ela assistir. Que eu vou falar sobre isso, sobre essa informação, fala para ela assistir. Então, foi como se fosse um correio de informação, sabe? Então, eu comecei a postar para que as pessoas conseguissem levar para outras pessoas isso. E acabou tomando uma proporção, assim, que eu confesso que até me assusta às vezes, sabe? Uma proporção que eu não consigo imaginar até onde que chega, né? Acho que chega no mundo. Hoje eu tenho seguidores da Suíça, do Japão, dos Estados Unidos, enfim, né? Então, são mulheres que me seguem no mundo inteiro. Então, tomou uma proporção assim que é difícil até de dimensionar, né? Eu lembro que no começo eu falava assim, atingimos tantos mil seguidores, isso equivale ao quê? A um Maracanã. Aí depois, não, agora crescemos mais um pouco. Então, isso aqui é do tamanho de uma cidade tipo Dourados, como se Dourados inteiro me seguisse. Eu lembro que eu fazia comparações assim, para caber na minha cabeça a repercussão que eu falo, que um bom dia que eu dou ali no Instagram pode provocar na vida de uma pessoa, sabe? Eu lembro e hoje eu já não tenho mais com o que, nem sei com o que comparar. Mas... Não, mas eu lembro que a gente fez o post de 40 mil seguidores, né? Não Acho foi? que foi. Foi o post de 40 mil seguidores, depois perdemos as contas. No começo a gente comemorava, né? Nossa, batemos, sei lá, 20 mil, 30 mil. Agora a gente consegue repercutir de uma maneira assim que sai até do controle, né? Então, às vezes dá um boom, vai rapidão, às vezes dá uma parada. Então, é uma coisa assim, depende muito de se um post viraliza, né? Eu lembro do meu primeiro post que viralizou. Nossa, foi uma coisa assim que eu recebia mensagem de pessoas, eu falava, nossa, como que pode, né? Uma pessoa que eu nem conheço. Não, e o vídeo do Sazon também, né? Então, foi um vídeo o primeiro vídeo que viralizou foi eu fazendo uma receita na cozinha da minha casa. E aí as pessoas, eu viajava, saía, e as pessoas falavam assim, então, lá na sua cozinha, eu vi que você tem aquilo. Eu falava, gente, como é que a pessoa sabe que eu tenho dentro da minha cozinha? E depois eu lembrava, porque o vídeo que viralizou é o vídeo que eu estava fazendo uma receita dentro da minha casa, né? Então, assim, as pessoas me conhecem. Isso que é muito estranho, as pessoas me conhecem, mas eu não conheço. Então, às vezes
elas vêm, assim, param, conversam comigo e falam de peculiaridades da minha vida que eu falo, gente, até dá uma coisa... Agora eu tô me acostumando, tô me habituando, né? Não, mas é estranho. Eu que não tenho 3 mil seguidores, o dia que eu cheguei lá na padaria lá em Campo Grande, como é que é o nome? Aquela que a gente sempre vai lá na... Tag to go. Tag to go. Aí o cara falou, você é o rapaz que entrevistou Paulo Correia. Sou eu, digo que Você imagina você que... Gente, deve ser muito... É uma coisa assim, é diferente. Bom, Ariane, então, nesse objetivo do nosso podcast, em falar sobre hoje o seu trabalho principal, que tá voltada para a saúde da mulher e para o mioma, né? O mioma, ele é câncer, Ariane. É uma coisa que eu acho que todo mundo, quando tem aquele diagnóstico, fica preocupadíssimo, né? Mioma. Mas mioma é câncer? O mioma, ele é o tumor benigno mais comum da vida da mulher. Por isso que até foi um tema que eu trouxe para trabalhar muito, porque a quantidade de mulheres que sofrem com mioma é muito grande. Estima-se que mais ou menos 70% das mulheres vão ter mioma na sua fase reprodutiva. Então, é muita gente, né? Então, o mioma ele é um tumor benigno, mais comum, mas ele é um tumor benigno, não é tumor maligno. E é muito difícil, é muito raro o mioma se transformar num câncer. Muito raro o mioma se transformar num câncer, é muito difícil. Então, quando tem, às vezes, o diagnóstico, né? Fala, tá com um tumorzinho aqui no útero, né? A primeira coisa que a gente pensa é justamente um câncer, né? Mas no caso do mioma, ele é um tumor benigno, ele não tem o poder de malignidade, metastatização, só que ele traz várias complicações para a vida da mulher se não tratado, né? Então eu sempre falo lá nas redes sociais, a gente tem que fazer um tratamento, não adianta só acompanhar, vai acompanhar para deixar crescer, para daí piorar, né? Então a gente faz um tratamento, então é importante que trate para evitar complicações como anemias graves, como por exemplo obstruções de outros órgãos, miomas ficam às vezes de tamanhos enormes a ponto de obstruir intestino, de obstruir ureter, de obstruir bexiga, né? Então a gente tem que fazer um tratamento até mesmo para evitar complicações para a mulher. Quais são os sintomas mais comuns de mioma, Ariane, que para a mulher ficar atenta, ela tendo esses sintomas, já procurar um especialista? A maioria dos miomas são assintomáticos, principalmente no início, tá? Então, muitas mulheres têm miomas e não têm sintomas nenhum. Na verdade, os sintomas vão depender muito do limiar de cada mulher, né? Então, quais são os sintomas mais comuns? Sangramento menstrual, né? Então, fluxo menstrual intenso. Às vezes, um fluxo que tem lá 3, 4 dias, mas é muito intenso, vem muito sangue. Ou então, um fluxo menstrual prolongado. A mulher fica menstruada 10, 15, 20 dias direto, ou tem escapes, que são sangramentos fora do período menstrual. Hemorragias, né? Tem muita mulher que tem hemorragia, anemia profunda por conta do hiperestímulo do endométrio, né? Por conta do estímulo do mioma ali no endométrio. Cólicas, dores pélvicas, cólicas durante a menstruação, ou dores mesmo fora da menstruação, dores lombares, dor para ter relação, dor ao movimento, ao exercício físico, quadros de infertilidade. Então, são vários sintomas relacionados aos miomas, mas isso depende muito da sensibilidade de cada mulher, do grau do tamanho do mioma e principalmente da gravidade do desequilíbrio hormonal. Uma outra coisa que muita gente pergunta, e até uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, é que tem gente que fala assim, eu tenho um mioma bem pequenininho, mas eu sofro tanto. Outras mulheres falam que tem miomas enormes e não tem sintoma nenhum. Então, o sintoma ele não tem muita relação só apenas com o tamanho do mioma. Às vezes a gente tem tumores pequenos, miomas pequenos, com muitos sintomas. Isso é decorrente da gravidade do desequilíbrio hormonal. A gente sabe que tem um excesso de hormônio estrogênio, que é o hormônio que estimula o crescimento de mioma, ele também estimula a camada endometrial, que é a camada que provoca bastante sangramento. Ou ele estimula a camada miometrial, que é a camada muscular, provocando bastante cólica. Então, nem sempre a gravidade do sintoma está relacionada com o tamanho do mioma, e sim com a gravidade do desequilíbrio hormonal, com a intensidade do desequilíbrio hormonal. Então, a causa do mioma, ele é o desequilíbrio hormonal. E, por exemplo, tem algum fator de risco que aumenta esse grau de evolução do mioma? Alguma coisa que faça com que ele se desenvolva mais rápido ou ele apresente sintomas, né, na mulher que venham
ficar mais graves? Existem vários fatores de risco para a mulher desenvolver o mioma, desenvolver o desequilíbrio hormonal, e principalmente hábitos, atitudes, comportamentos que a gente pode, que nós possamos ali atuar no dia a dia, na rotina, né? Inclusive é isso que eu sempre venho trazendo nas redes sociais, até mesmo dentro do método 5R, que a gente consegue sim buscar esse reequilíbrio, minimizar a genética com a epigenética. Então existem dois fatores, o fator genético, que é aquela mensagem que a gente carrega, né, lá no nosso DNA, e a genética ela não é o mais importante para a gente. O mais importante para a gente no tratamento de doenças é justamente a epigenética. A epigenética são comportamentos, são atitudes, hábitos, alimentos, toxinas, rotinas do nosso dia a dia que fazem com que o nosso corpo tenha o poder ali de suprir essa necessidade do corpo, até mesmo minimizar essa genética. Então, a epigenética, a gente sabe hoje que a epigenética, que são nossos hábitos, nossa rotina, a epigenética corresponde a 90% da causa das doenças, né? Então, tem fatores de riscos genéticos, mas a epigenética, o nosso comportamento, a nossa atitude no dia a dia é muito mais predominante ali na positividade da doença, no desequilíbrio hormonal ou não. E quais são os métodos de diagnóstico de mioma? O mioma ele é diagnosticado por um exame de imagem. Pode ser, por exemplo, um ultrassom transvaginal, um ultrassom pélvico, ou até mesmo tomografia, ressonância. Qualquer exame de imagem consegue observar ali no útero se tem a presença desses tumores benignos, que são os miomas. Legal. E existe uma frequência que a mulher tenha que estar fazendo esses exames para saber se tem mioma ou não? Não tem preconizado uma frequência de exames de imagem, mas a gente sempre avalia na consulta, né? A mulher que vai ao postinho de saúde, que passa pelo preventivo de colo de útero, né? O preventivo ele não avalia, não é o exame ideal para fazer diagnóstico de mioma, porque o preventivo de colo de útero observa ali o colo do útero e não o corpo do útero, né? Mas sempre quando a mulher vai ao posto colher preventivo ou ter sua consulta de rotina, o médico ele tem a habilidade de fazer a investigação ali de outros sintomas, né, de questionar ciclo menstrual, cólicas, enfim, outros quadros que possam estar relacionados. Então, levantar a possibilidade de ter ali uma doença ginecológica e buscar pelo diagnóstico. Não tem preconizado um tempo, mas e sim o sintoma que a mulher apresenta, esse é o maior indicativo ali de se está na hora de fazer um exame ou não. Ariane, eu te acompanho frequentemente nas redes sociais, né? E eu vejo que você não recomenda mais a cirurgia, né? É miomectomia, né? Existem alguns diferentes tipos de cirurgia. Então, se eu for lá, extirpar o mioma, cortar, ele vai voltar? Rodrigo, é o seguinte, eu sou cirurgiã, né? Já operei muito mioma, miomectomia, esterectomia, já tirei muitos nódulos, cistos. E o que eu falo? Tem ainda algumas indicações precisas de cirurgia. Algumas indicações, são poucas indicações de cirurgia. Hoje, pela falta de conhecimento, ou talvez pela falta da aplicação do reequilíbrio hormonal, muita gente vê como única forma de tratamento de mioma a cirurgia, né? O uso de anticoncepcional para segurar sintomas e a cirurgia para tirar o útero, né? E a gente sabe que não é bem assim. Então, existem sim algumas indicações precisas, como por exemplo, como eu falei, né? Miomas que ficam enormes a ponto de obstruir outros órgãos. Nessa condição, a gente tem que fazer uma cirurgia, né? Eu não posso deixar, por exemplo, um mioma obstruindo um ureter, provocando uma insuficiência renal na mulher. Então, a gente tem que fazer cirurgia, né? Se a mulher tem uma anemia recorrente a ponto de receber sempre transfusões sanguíneas, eu tenho que compensar essa anemia e programar uma cirurgia para ela, né? Então, se tem uma suspeita, por exemplo, é um mioma, mas tem uma suspeita de malignidade ali, talvez eu tenha que pensar numa cirurgia, né? Para ter um anátomo, enfim. Mas a gente sabe que hoje muitas indicações de cirurgia são indevidas, né? Então, a gente consegue, sim, fazer tratamento de mioma não cirúrgico, tá? E isso, quando eu digo não cirúrgico, nem miomectomia e nem esterectomia. Para diferenciar, tá? A esterectomia é quando se remove o útero por completo, tá? Remove o útero por completo. E a miomectomia é quando a gente preserva o útero e remove apenas o mioma. Então, pensa que o mioma é como se fosse ali... É como se fosse uma fruta. E eu tenho por fora ali um anexo naquela fruta. É como se eu preservasse a fruta lá dentro e removesse só apenas aquele anexo. Então, a miomectomia é quando a gente preserva o útero e remove apenas o mioma. Qual que é o grande problema disso, né?
O grande problema é que quando a gente faz a miomectomia, principalmente para mulheres que ainda desejam gestar, mais da metade das mulheres tem o retorno, a recidiva dos miomas. Porque o útero continua suscetível ao desequilíbrio hormonal. A cirurgia ela não trata o desequilíbrio hormonal, ela não trata a causa, ela não trata a raiz do problema. Ela apenas faz uma limpeza. E aí, quando eu faço uma miomectomia, que eu preservo o útero e removo apenas os miomas, o útero continua suscetível a esse desequilíbrio hormonal, continua sensível, ele continua sendo um solo fértil para o crescimento e desenvolvimento de miomas. Por isso que os artigos já mostram que mais da metade das mulheres que são submetidas à miomectomia tem o retorno dos miomas. Os miomas voltam. E ela é submetida a outra cirurgia, outra cirurgia, outra cirurgia. E nem mesmo a esterectomia total. Muita gente fala assim, então eu vou remover o útero por completo para ficar livre disso de uma vez por todas. A cirurgia de esterectomia também não trata o desequilíbrio hormonal. O desequilíbrio hormonal continua dentro do corpo da mulher. O desequilíbrio hormonal continua. O hormônio ele corre no corpo todo, né? Então, fazer a cirurgia de esterectomia não remove a causa, não trata o desequilíbrio hormonal. Por isso que é muito comum mulheres que têm miomas também desenvolverem nódulos em outros lugares, nódulos e cistos. Então, por exemplo, nódulo na mama, cisto de tireoide, nódulo na tireoide, nos ovários. Até mesmo câncer de mama tem relação com esse desequilíbrio hormonal. Então, é muito comum mulheres que fazem esterectomia, dali a pouco tem um nódulo na mama, na tireoide, aí tem que remover um pedaço da mama, ou tem que remover um pedaço da tireoide, ou até mesmo o ovário, né? Então, a cirurgia, ela não trata o desequilíbrio hormonal. Mesmo mulheres que são submetidas à esterectomia ou à miomectomia, precisam fazer o reequilíbrio hormonal para, então, colocar um ponto final nesse sofrimento. E a Ariane, é um órgão que regula os hormônios todos do corpo ou cada órgão tem uma função ali? Como é que funciona isso? A questão hormonal? Hormonal. Nós temos uma glândula mestre no cérebro e essa glândula ela manda mensagem para o corpo inteiro. Então, o nosso corpo ele tem várias glândulas. Nosso ovário é uma glândula, a adrenal, outra glândula, a tireoide, uma outra glândula. Então, nós temos várias glândulas no corpo que produzem os hormônios perante esse estímulo dessa glândula central. Então, nós temos uma glândula mãe que mora no cérebro e ela vai mandando ordens e nosso corpo vai produzindo esses hormônios. Por isso que são estímulos que são sistêmicos, né? São hormônios que correm o corpo como um todo. Então, não adianta simplesmente eu remover um útero, que se removendo um útero a gente não vai deixar de ter esse desequilíbrio hormonal. Na prática é meio que assim, o problema sempre quando você tenta tratar você trata o efeito e não trata a causa, né? Então, tipo, isso, o efeito é ter o mioma, mas o problema é que a causa não está sendo. O mioma é uma complicação do desequilíbrio hormonal. Ele foi o efeito, não a causa, né? A causa é o desequilíbrio hormonal. Então, e aí você está removendo ali um efeito, uma complicação, e a causa continua tomando conta. Entendi. Interessante mesmo. E, Ariane, existe incidência, uma maior ou menor incidência de miomas em mulheres mais novas, mais velhas? Como que é isso? Ou toda mulher Eu ia perguntar isso agora mesmo. Porque eu falei, cara, mas será que na prática a mulher mais nova acontece dela ter mioma ou não? Porque já que é uma questão hormonal, tem fase da vida da mulher que acredito eu que ela tem uma propensão hormonal maior e pode, consequentemente, no sentido negativo, causar coisas do tipo. Isso mesmo. Tem uma relação, sim. Vocês estão certos. Tem, assim, uma idade perto dos 35 anos é a época da vida da mulher onde mais tem agravos relacionados ao desequilíbrio hormonal. Então, é o fator pico ali, sabe, da vida da mulher. Antigamente, quase não se via desequilíbrio hormonal em mocinhas jovens, né? Mulheres que tiveram ali a primeira menarca, né? A menarca, que é a primeira menstruação. Antigamente não tinha muito isso. Hoje a gente já consegue observar meninas de, 15, 16 anos com miomas. Antigamente era uma coisa de já 40, 30 anos, né? Agora a gente já consegue observar tá cada vez mais precoce, está cada vez mais jovem a mulher que está tendo um agravo de saúde por conta do desequilíbrio hormonal, justamente por conta da epigenética, justamente por conta dos fatores que a gente está ali inserido na nossa sociedade. Você acredita que esse fator de aparecer miomas mais cedo nas mulheres, né? E outros problemas também gerais, pode ser causado por conta da alimentação, por conta de uso de agrotóxicos, de metais pesados presentes, até mesmo para a conservação desses alimentos que eles colocam nesses enlatados e tudo mais que a gente vem vendo aí de novidade, né? Mas essas novidades não podem estar causando esse tipo de problema na humanidade? Com certeza, Rodrigo. Na verdade, o que vem nos adoecendo de uma maneira geral, tá? Não só quanto ao desequilíbrio hormonal, mas doenças de uma maneira geral, cânceres,
doenças neurodegenerativas como Alzheimer, né? Se vocês observarem o aumento da frequência de Alzheimer, de doenças neurodegenerativas, né? Tudo isso vem acontecendo, vem acometendo mais a humanidade por conta da epigenética, por conta dos nossos comportamentos. Isso inclui muito a nossa alimentação, isso inclui muito a questão de toxinas, né? Tanto de agrotóxicos, como toxinas que a gente tem contato no nosso dia a dia, quanto comportamentos, sono, sistema imunológico, enfim, né, são vários agravantes aí que a gente usa no nosso dia a dia que com certeza influenciam. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, o que está mais relacionado ao surgimento de mioma, o desequilíbrio hormonal, principalmente o excesso de hormônio estrogênio, tá? Então, a mulher, na verdade, todos os seres humanos têm, né, mas a mulher, ela tem um volume maior de hormônio estrogênio, né? E esse hormônio estrogênio, quando ele está em excesso, ele é proliferativo. O hormônio estrogênio ele é super benéfico para o nosso corpo, ele protege o corpo da mulher contra infarto, derrame, enfim, várias doenças, né? Perda óssea. Então, ele é um hormônio super saudável quando está no nível certo. Quando ele está no nível que excede o valor normal, a quantidade normal, ele começa a proliferar células. E essa proliferação faz inchar útero, faz criar mioma, faz desenvolver endometriose, adenomiose. Então, quando a gente tem hormônio estrogênio em excesso, começa a desenvolver células, começa a desenvolver doenças. E a gente tem na nossa alimentação, por exemplo, vários alimentos que são ricos em estrogênio. Então, eu já estou sofrendo um desequilíbrio hormonal, eu já estou lá hiperestimulando as minhas glândulas para produzirem mais estrogênio. Já está alto o meu estrogênio. Se eu consumir alimentos ricos em estrogênios, fitoestrógenos, então o que já está alto vai ficar mais alto ainda. Se eu tenho contato, por exemplo, com xenoestrógenos. Xenoestrógenos são estrogênios do meio ambiente. Então, a gente tem lá fitalatos, PPAs, né? Petrolatos, vários químicos, agrotóxicos, vários químicos que funcionam no nosso corpo como disruptores endócrinos, que funcionam no nosso corpo como um estrogênio sintético. Então, se o meu estrogênio já está alto, se eu tenho contato constante com esses disruptores endócrinos, com esses xenoestrógenos, o meu estrogênio vai aumentar mais ainda. Então, se eu já tenho uma doença causada ali pelo excesso de hormônio estrogênio, se eu tiver contato constante com isso, com certeza eu vou piorar minha doença. O corpo tem alguma forma dele produzir demais o estrogênio ou é só porque a gente ingere esses alimentos, essas coisas diferentes? Não, o corpo também ele pode estar desregulado. Então, às vezes, a própria biologia ele pode sofrer problemas de feedback. Nós temos vários feedbacks negativos, positivos, enfim, vários controles naturais dentro do nosso organismo. E a gente pode ter naturalmente já um desequilíbrio, né? Então, algum desajuste por algum motivo. Mas, assim, o que mais influencia justamente é o nosso comportamento, tanto alimentar, quanto o contato com toxina, quanto o comportamento emocional, que isso influencia muito, né? Muito. Nós temos um hormônio protetor do nosso útero. As mulheres têm um hormônio que é ansiolítico, antidepressivo, analgésico, que é a progesterona. É um hormônio muito benéfico. E a maioria das mulheres hoje tem a progesterona lá no pé. Não faz mais o pico fisiológico natural da progesterona. Então, esse hormônio, que é o hormônio protetor das mulheres, está sempre minimizado na maioria das mulheres, justamente por conta de problemas emocionais. A gente sabe que o hormônio cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, né? Quando ele está alto demais, quando a gente passa muito estresse, irritabilidade, quando a gente está muito ansiosa, muito angustiada, a gente produz muito cortisol. E esse cortisol, ele compete com a progesterona. Quanto maior o nosso cortisol, menor vai ser a nossa produção de progesterona. E tem um jeito da mulher dar um chute nessa progesterona e começar a produzir mais? Tem sim. Tem como melhorar naturalmente os neurotransmissores, neuromoduladores, tem como a gente ativar a nossa fábrica natural de progesterona, tem como a gente fazer ativação, por exemplo, de hormônio tireoidiano. Nossa tireoide, nossa ativação do hormônio tireoidiano faz aumentar a nossa produção natural de progesterona. Então, a gente tem um T3, tem um hormônio tireoidiano ativo, facilita a nossa produção natural de progesterona. Então, tem como a gente produzir naturalmente o hormônio que protege o nosso útero. E tem uma dica, assim, que seja de fácil para a mulher começar a produzir essa progesterona? A ingestão de algum alimento, fazer algum tipo de exercício, alguma coisa assim? Rodrigo, são várias estratégias que a gente usa para melhorar tanto a questão de aumentar a produção natural de progesterona, como reduzir o excesso, a predominância de estradiol. São várias estratégias, tá? Então, eu posso citar algumas aqui para vocês, mas assim, eu sempre falo, uma estratégia isolada, ela não tem um efeito uau, sabe? Uhum. Ela ajuda de alguma maneira, mas ela não tem um efeito assim significativo se a gente usar uma estratégia isolada. Então, por exemplo, assim, se eu tiver uma alimentação super perfeita, eu estou cuidando, não estou consumindo nenhum alimento estrogênico, estou fazendo tudo certinho, uma alimentação anti-inflamatória, estou cuidando de tudo. Mas se eu estou tendo contato todos os dias com uma toxina de um cosmético que tem lá, uma toxina xenoestrógeno. Você entende que eu estou cuidando de um lado e descuidando de outro? Então, às vezes, um esforço
que eu faço de um lado não vai ser tão exuberante por conta de um outro lado que eu estou perdendo. É como se fosse um cabo de guerra, sabe? Então, de um lado, se eu estou puxando muito de um lado, do outro lado não estou cuidando, vai acabar ali estourando aquela corda. Então, a gente tem que atuar de diversas maneiras, né? Então, eu sempre falo que são 5 pilares que a gente tem que atuar. 5 pilares. A alimentação é uma delas, então é muito importante que a gente tenha uma alimentação antiestrogênica, anti-inflamatória. E quando eu falo assim, tem alimentos que a gente não é tão legal, né? Pra gente consumir, são alimentos estrogênicos. Então quer dizer que eu não posso nunca mais consumir aqueles alimentos? Não é bem isso. A gente sabe que o nosso corpo ele tem um poder de detox. Então, o nosso corpo ele tem um poder de limpeza, de autolimpeza. O problema é que se você fica ali contaminando todo dia, né? Consumindo aquele alimento ruim todo dia, aí o seu corpo vai ficar no prejuízo. Agora, se você consome de vez em quando não tem problema. O seu corpo consegue lá dar uma limpadinha naquilo, consegue lá dar uma desintoxicada. Agora, se todo dia você ficar ali sempre batendo naquela mesma tecla, consequentemente, você vai ter um prejuízo na sua saúde por conta daquilo, né? Então, assim, tem alguns alimentos que a gente deve evitar o consumo no dia a dia, os alimentos estrogênicos, né? Tem uma diferença entre fitoestrógeno específico, a nível de receptor, mas assim, generalizando, tem alguns alimentos que a gente pode acrescentar na nossa rotina, que são alimentos anti-inflamatórios, que ajudam inclusive a reduzir tamanho de mioma, reduzir tamanho de útero. Outros alimentos que a gente tem que evitar na nossa rotina, que a gente deixa ali mais para quando eu vou numa festa, ou quando eu for viajar, ou deixo para consumir mais na casa dos outros, né? Mas na minha rotina ali, segunda a sexta-feira eu evito, né? Nós temos também suplementos específicos, então tem vários suplementos, vitaminas do complexo B, vitaminas lipossolúveis, que ajudam muito nesse processo de reequilíbrio hormonal. A gente sabe que a nossa fábrica natural de hormônios necessita de matéria-prima, né? Então a gente precisa fornecer matéria-prima boa para ter hormônios produzidos de maneira adequada. Então, a gente tem um jeito certo de fazer suplementação específica. A gente tem também a questão de toxinas, né, como você questionou. Então, nós conseguimos identificar, por exemplo, agrotóxicos, como você citou, né? A gente consegue fazer um detox caseiro de agrotóxico. Por exemplo, se eu pegar lá, comprei na feira ou no mercado legumes, verduras que tem agrotóxico ali naquela composição. Se eu deixar de molho, por exemplo, ou numa água com vinagre, ou numa água com bicarbonato, ou numa água com uma água ozonizada, por exemplo, eu consigo fazer um detox caseiro. Eu consigo eliminar pelo menos 70%, 80% do agrotóxico ali daqueles alimentos com esse tipo de molho, né? De banho de legumes, de alimentos. Então, são medidas que a gente consegue aplicar em casa de maneira simples, né? Então, são conhecimentos que você acaba levando para a sua vida de maneira simples, que você acaba mudando ali sua perspectiva. Então, a gente tem que melhorar a nossa alimentação, ajustar toxinas, né? De uma maneira geral, suplementação específica, a parte da produção dos neuromoduladores, neurotransmissores que você perguntou. Então, a gente tem que trabalhar muito a nível intestinal. A nossa microbiota intestinal, ela tem uma função muito importante na produção desse hormônio positivo aí. Eu vejo nas suas publicações que você fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, nosso intestino, ele comanda muito o nosso corpo. Ele tem o poder de produzir muitos hormônios, neurotransmissores, pré-hormônios, inclusive serotonina, que é o nosso neurotransmissor da felicidade, é produzido 90% do nosso intestino. Então, você entende que se a gente não cuidar do nosso intestino, a gente não tem como a gente ser feliz. Não tem como a gente... Por isso que hoje em dia tem uma epidemia aí de ansiedade, depressão, porque o nosso intestino está morrendo, a nossa microbiota boa está morrendo com os hábitos, com os alimentos, com as toxinas que a gente está colocando no nosso intestino. Então, a gente precisa valorizar essa microbiota, a gente precisa alimentar essa microbiota para a gente cuidar do nosso corpo, principalmente da nossa cabeça. E qual que é o alimento estrogênico que fala, né? Qual que é o alimento mais estrogênico que as pessoas têm mais dificuldade de desapegar? Porque geralmente o pessoal consome bastante e sabe que faz mal. Então, tipo, tem mais dificuldade de desapegar e às vezes é mais comum e ninguém sabe, tá ligado? Ótima pergunta, Raul. Eu já ia falar pra você fazer um top 5. Ótima pergunta. Pode fazer. Quais que são os, digamos assim? Eu vou te falar o seguinte, ó. Um alimento, assim, que tá em tudo, na verdade. É um alimento muito estrogênico. E ele é ruim para o nosso corpo por diversos motivos, não só pelo fator de fitoestrógeno que ele tem, mas também de agrotóxico, por ser transgênico, né? É a soja. A soja é um dos alimentos mais fitoestrógenos, que mais tem estrogênio na composição. E qual que é o grande problema disso? Que a soja está em muitos alimentos, né? Alimentos industrializados tem muita soja na composição. A indústria alimentícia, ela agrega soja na composição desses alimentos para trazer volume, ou para trazer ali, enfim, né, um ganho econômico ali naquela venda, né? Então, acho que o que a população mais tem dificuldade de fazer um limpa aí, né, é a questão da soja. E aí eu falo soja, aí fala assim, mas eu não consumo soja, né? Óleo de soja.
Óleo de soja, né? É uma coisa. Aquele suco é tão bom de soja. Suco de soja. Quando eu era criança, uma coisa até engraçada. Eu não vou falar tomei marca, muito. mas Eu tomei muito. Quando eu tive uma fase da minha vida que eu fui vegetariana. Eu fui vegetariana por 8 anos. E aí, por conta da deficiência nutricional que o vegetarianismo provoca, eu tomava muito leite de soja. Muito leite, dessa marca aí, sabe? E era moda quando eu era adolescente, era moda. Tomava muito leite de soja. Então, leite de soja, carne de soja, suco de soja. Se você for olhar aqueles sucos prontos de caixinha que compra para criança, você pode olhar lá, tem soja dentro, né? Então, alimentos, por exemplo, você compra lá alimentos industrializados. Até mesmo outro dia fui olhar uma marca no mercado. Não vou falar marca também, mas sabe aqueles cremes de avelã? Que o pessoal da adolescência adora, né? Tem soja na composição. Então, se você for olhar rótulo, tem soja em muita coisa. E a soja, tem estudos que comprovam que ela tem um fitoestrogênio muito intenso, a ponto de até mesmo de favorecer o surgimento de câncer de mama. A ponto de favorecer alterações hormonais em meninos. Né? Então, meninos que consomem muito leite de soja podem ter um prejuízo hormonal no crescimento e no desenvolvimento da puberdade desses meninos. Então, eu acho que um dos alimentos que talvez seja mais difícil da população brasileira hoje a ter um controle de consumo é soja. E soja faz muito mal para mulheres que têm miomas. Então, leite de soja, carne de soja, óleo de soja ou alimentos que tenham soja na composição. Lembrando mais uma vez, né? Não é assim que tá proibido, eu nunca mais posso comer soja. Não, de vez em quando não tem problema. O problema é você consumir um alimento base soja todo dia. Então, na segunda-feira você come um, na terça-feira você come outro, na quarta você come outro, e assim você vai todo dia trazendo essa fonte de alimento para o seu corpo. Aí o bicho pega. E a gente não tá falando que não é pra comer soja, tá, gente? Só dá uma segurada, né? Dá uma diminuída aí, né? Começa a ler rótulo. O que eu sempre falo, né? A gente tem que descascar mais e desembalar menos, né? Então, o que vem da natureza, o alimento que vem direto da natureza, por exemplo, os legumes, frutas, verduras, carnes, né, proteínas, são mais saudáveis. Agora, tudo que vem num pacotinho, na latinha, na caixinha, aí já complica. Aí já passou por influência do homem, já tem corante, conservante, tem acidulante, tem emulsificante, tem anti, né? Então aí complica. Que é tudo antivida, basicamente. Justamente, antivida, né? Antivida. O que um conservante faz? Por que o conservante conserva? Porque ele deixa de proliferar bactérias ali, né? Então ele conserva o alimento de bactérias, né? Como é que ele faz isso, né? Inibindo o crescimento ali, de vida ali, inclusive o nosso. Exatamente. Alguém paga o preço uma hora, ou a curto prazo ou a longo prazo, né? Esse Com é o problema. Com certeza. E você juntando todas as estratégias, né? Fazendo todos esses estudos. E eu sei que você tem um método, né? Para combater os miomas. Esse método é chamado método 5R. Até você já comentou aqui. No que consiste o método 5R, Ariane? O método 5R é um método trazido dos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido lá. E ele consiste no reequilíbrio hormonal de maneira natural. Então, ele envolve todas essas estratégias que eu estou citando aqui para vocês de uma maneira muito mais abrangente, né? Muito mais detalhada. Então, ele tem esse nome 5R porque ele foi estabelecido em 5 pilares. Então, tem 5 frentes que o método 5R trabalha. E cada frente, cada pilar desse foi começado com uma palavra com a letra R, né? Então, por exemplo, recolocar. Recoloca alimentos na sua rotina alimentar que são anti-inflamatórios, antioxidantes, alimentos antiestrogênicos, né? A gente tem o reforço, que é o módulo de suplementos. Então, nesse módulo, a gente trabalha todos os suplementos que corroboram para o reequilíbrio hormonal. Então, é uma coisa que também é muito importante. Não adianta você suplementar de qualquer jeito. Eu vejo muita gente errando nisso, né? Usando suplementos ali, aqueles suplementos de A a Z, né? Aquelas fórmulas prontas de A a Z, que ele só tem corante dentro, só tem conservante ali dentro, microdoses de suplementos que não ajudam em nada, né? Então, tem que usar a suplementação de forma otimizada, saber o horário certo. Então, tem muita diferença, por exemplo, em vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, né? Tem diferença na solubilidade, tem diferença no horário, da forma que usa, se é sublingual, se é base oleosa, se é base água, enfim. Tem todo um trabalho específico para o reequilíbrio hormonal, então a gente traz isso em detalhes. A gente tem o módulo de relação, que é a relação da mulher com ela mesma, que envolve a questão dos neuromoduladores, de serotonina, dopamina, melatonina, cortisol, a microbiota intestinal, que é uma relação muito íntima, né? Nós somos 90%
bactérias, isso é somente 10% humanos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa microbiota, com essa vida que vive na gente, né? Então a gente trabalha muito isso. Relação da mulher com ela mesma, como eu falei, o ciclo, né? Então a gente trabalha muito o ciclo menstrual, as fases do ciclo, a otimização, a ciclicidade feminina. Nós mulheres somos cíclicas, então nós temos 4 fases no mês, né? Diferente de homens que são mais estáveis, eles vivem o hormônio igual o mês inteiro, nós temos principalmente 4 fases com oscilações importantes. Então a mulher ela oscila tanto cognitivamente, tanto fisicamente, emocionalmente, e a gente tem que respeitar essa ciclicidade. Se a gente souber, se a gente conhecer qual fase do ciclo, como que funciona cada fase, qual fase eu estou mais propícia para fazer uma atividade física, qual fase eu vou ganhar mais massa muscular, eu vou perder mais gordura, ela otimiza a saúde dela. Qual fase que ela está mais disposta a ter uma reunião de negócios, a apresentar uma palestra, a apresentar um projeto novo, ela otimiza esse trabalho dela. Ou qual fase que ela está mais intimista, que ela tem que ficar mais reservada, que ela tem que ficar ali mais antissocial. São fases que a gente tem que respeitar e que a gente consegue assimilar de uma maneira muito mais natural e ter um ganho associado a isso, um ganho na vida como um todo, um ganho pessoal, familiar, profissional. Então a gente trabalha toda essa questão da ciclicidade, a questão da alimentação, suplementação, retirada de toxinas. Então, a gente consegue retirar muito, fazer substituições inteligentes. Eu falo assim, que é um conhecimento. Muita gente fala assim, mas quanto tempo que eu tenho que aplicar o método? Na verdade, não tem um tempo, né? O método é um conhecimento que você leva para a vida. Então, você aprende, por exemplo, a identificar se eu tenho 2 produtos. Eu sei que eu li o rótulo desse aqui, eu sei que isso aqui não é tão legal para mim. Eu posso lá no mercado ou na farmácia, enfim, onde eu estou comprando aquele produto, escolher um outro produto que tenha um rótulo legal, que tenha composição limpa, né? Então, é um conhecimento que eu vou levar para a minha vida, né? Eu nunca mais vou precisar comprar um que é ruim, sendo que eu tenho uma outra opção que é boa, né? Então, é um conhecimento, é um ganho que eu levo para minha vida, e não só para minha vida, mas para a vida da minha família como um todo. Como eu te falei da questão da retirada de toxinas, né, do detox dos agrotóxicos, que faz rapidamente ali 15 minutinhos que deixa um alimento de molho, você tira o agrotóxico, isso melhora a sua saúde, mas a saúde da sua família. E é um conhecimento que você não vai aplicar ali, eu vou aplicar essa semana e depois nunca mais. É um conhecimento que você pode aplicar para o resto da sua vida, né? Então, assim, é um método realmente inovador por conta disso. Ele é todo baseado na ciência, em artigos científicos, todo baseado, tem um embasamento científico internacional, e ele tem trazido, assim, um ganho incrível para a vida de muitas mulheres, sabe? A transformação real da vida de muitas mulheres. E Ariane, eu vejo que nas suas redes sociais que você trabalha com muitos chá, são plantas, mas que você vai trabalhando com coisas naturais, com coisas que a gente tem no nosso dia a dia. A mulher está lá sofrendo de mioma, tendo hemorragia, e você está lá... Eu sou suspeito de falar, porque depois que eu aprendi os shots, eu nunca mais tive gripe. E tá a Ariane de prova aí, né? Mas... Ariane, como que um chá pode fazer uma diferença tremenda na vida de uma pessoa? Porque você vai no médico... Né? Você vai no médico, o que é? É remédio alopático, né? É alopático que fala, isso, né? É remédio de farmácia. Entendeu? Nada contra remédio de farmácia. Sim, mas sim. Você vai substituindo com produtos naturais, com produtos de casa, você vai substituindo algumas coisas. Como é que isso dá resultado? Isso dá resultado, Rodrigo, porque nós somos seres programados para ser perfeitos, né? Perante Deus, nós somos perfeitos. Deus nos criou de maneira que nosso corpo tenha um poder de detox, um poder de autocura, né? A natureza ela foi feita para isso. Tanto é que antigamente não tinha farmácia, né? Se a gente voltar anos ali na história da humanidade, não tinha farmácia, não tinha indústria farmacêutica. E como é que a humanidade viveu nesse período? Através de remédios naturais, né? Através de curas naturais. Então a gente tem essa habilidade. Não digo que a gente precise, eu posso viver somente através de remédios naturais. A gente pode e deve usar ali a farmácia, o remédio alopático, justamente para isso, para trabalhar associado a isso, né? Mas nós temos muito poder medicinal em vários alimentos, em várias ervas, em vários chás. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com as minhas alunas, até mesmo com as minhas seguidoras, com a epigalocatequina galato. A epigalocatequina galato, que é conhecida como ECGC, é um poder medicinal, é um fitoquímico do chá verde, né? O chá da planta Camellia sinensis. E estudos científicos comprovam que esse poder medicinal, a ECGC, a epigalocatequina galato, ela tem o poder, comprovado cientificamente isso, tá? O poder de reduzir o tamanho de mioma. Reduzir o tamanho de útero. O útero que está inchado volta para o tamanho normal. O mioma ele vai regredindo. Então, a gente consegue associar protocolos, né? Então, por exemplo, esse protocolo que eu estou falando esse artigo científico, ele associa ali a epigalocatequina galato do chá verde com vitamina D, com vitaminas do complexo B. Então, são associações de vitaminas, minerais e fitoquímicos que têm esse poder maravilhoso de reduzir o tamanho de mioma.
Então, às vezes a gente fica lá só viciada lá no uso de um anticoncepcional, que não cura mioma. O anticoncepcional ele alivia alguns sintomas, quando alivia, né? Porque a maioria das mulheres, elas usam o anticoncepcional, por exemplo, para um sangramento. Ah, tô sangrando, vai lá e toma um anticoncepcional. Dá uma segurada, mas dali a pouco o sangramento volta. Aí faz o quê? Toma 2 comprimidos de anticoncepcional. Ou então toma dois diferentes. Ele vai associando, juntando anticoncepcionais para ver se segura e não segura mais, né? Então, o anticoncepcional, ele não cura mioma, não tem essa finalidade. O anticoncepcional, o nome dele já fala, ele é anticoncepção. Ele foi desenvolvido para não deixar a mulher engravidar. Só que como ele dá uma seguradinha na questão do fluxo menstrual, acaba se usando muito para mulheres com miomas. Mas ele não cura mioma, não tem essa finalidade, né? E até mesmo ele piora o quadro a longo prazo. Porque, como eu falei, o hormônio que protege o nosso útero, que é o hormônio protetor do nosso útero, é a progesterona. E a gente produz progesterona na ovulação. O que o anticoncepcional faz? Ele bloqueia a nossa ovulação. Então, a mulher que usa anticoncepcional não produz progesterona, não produz hormônio que protege o útero. Então, se você parar para pensar, a longo prazo, o quadro pode até piorar pelo uso do anticoncepcional. Então, não deixando de usar a alopatia. A alopatia, muitas vezes, ela é muito importante, né? Principalmente em doenças infecto-contagiosas, né? Antibióticos foi um boom para o ganho da vida humana, né? Ainda mais eu que sou oncologista, prescrevi já muita quimioterapia, né? Sei da importância que tem, né, para salvar a vida. Mas a gente pode buscar, sim, o tratamento natural, a gente pode buscar alternativas, estratégias, sempre somadas. Como eu falei para você, uma estratégia isolada, ela não tem um poder, sim, magnífico, né? Ela tem um poder pequeno. Mas quando a gente soma várias estratégias pequenas, a gente consegue ter um conjunto muito bacana de resultado. Então, é isso que a gente vem propondo. Aplicar 5 pilares, né? Aplicar ali várias estratégias nesses 5 pilares, abraçando o desequilíbrio hormonal por todas as frentes, estabelecendo pilares fortes e duradouros na vida da mulher que faz um reequilíbrio hormonal tratando doenças de maneira natural. Legal. Gente, esse conjunto faz com que a obra fique perfeita, bonita, né? Isso aí. É como se fosse uma orquestra, né? Todo mundo tem que fazer vários detalhezinhos que juntando faz uma música bonita, né? E aí se eu tiver assim uma orquestra, mas eu tiver um desafinado, aí a música fica mais ou menos, né? E no sentido, digamos, já que é hormonal, também tem a questão sexual. Existe alguma influência entre a atividade, frequência sexual da mulher para causar miomas ou o contrário? Quando acontece de ter miomas, acontece o efeito de influenciar negativamente na questão sexual dela. Como você falou sobre desconforto e tudo mais. E às vezes eu acho que isso é um dos efeitos negativos que mais deve pegar assim, na mulher, porque mexe com a autoestima, mexe com a questão, às vezes, com casamento, com parceiro e tal. Então, qual que é essa relação entre a questão sexual e a questão do mioma e desse reequilíbrio hormonal? Quais são as vantagens que o reequilíbrio hormonal pode trazer sexualmente falando? Porque também é uma coisa que todo mundo interessa. A mulher se interessa e, sim, consequentemente, o parceiro também. Então, é algo que chama atenção e talvez pode ser um incentivo a mais também. Com certeza. Então, o processo de tratamento de miomas, o processo de reequilíbrio hormonal influencia bastante na questão da vida sexual, né? A atitude, o hábito de ter relação sexual, ele não influencia no surgimento ou não de miomas, tá? Mas o desequilíbrio hormonal, que é a causa dos miomas, ele influencia, tem um impacto muito importante na questão da libido. Porque, por vários motivos, né? Na verdade, a deficiência ou a presença da libido, ela é multifatorial, né? Então, envolve, sim, a parte hormonal, envolve também a questão de autoestima, como o Raul falou, envolve o relacionamento. Então, a mulher que está num relacionamento que ela está gostando, que está segura, que está um relacionamento confortável, ela tem uma libido maior em relação a isso. A mulher com ela mesma, né? Então, assim, você é uma mulher, por exemplo, se a mulher é uma mulher estressada, se ela é agitada, se ela está num momento difícil da vida, se está dormindo mal, né? Às vezes a mulher está com criança pequena, não dorme direito, está passando por um estresse no trabalho ou um estresse de saúde na família. É a mulher que ela tem normalmente uma libido mais baixa justamente por conta desses problemas. Se ela está num casamento ruim, se ela está num relacionamento ruim, com um parceiro ruim, com um parceiro que às vezes não está ali fornecendo com as expectativas, não está compatível com as expectativas dela, ela vai ter uma baixa na libido. Se ela às vezes está com dor, né? A mulher que tem dor, ela não quer ter relação. Se ela está sangrando demais por conta do mioma, se às vezes ela tem um útero inchado, que tem um desconforto durante a relação, ou até mesmo uma barriga que fica volumosa. Tem alunas que entram no método porque elas têm uma barriga que parece barriga de grávida. Parece barriga de grávida. As pessoas perguntam na rua, assim, falam, você está grávida de quanto tempo? E, na verdade, ela não está grávida. É um mioma que está fazendo o útero inchar, né? Então, às vezes, ela está com uma... Cara, o mioma é um trem pequenininho, né? Desculpa, o
O útero é um negócio super pequeno. O útero normal, ele tem ali, pra mulher que nunca engravidou, ele tem um tamanho de 100 centímetros cúbicos. É como se fosse Caramba. como se fosse ali uma pera grande, por exemplo, ou um abacate pequeno. É o tamanho normal do útero, sabe? Ele é um órgão pequeno. Sim. E aí, úteros de mulheres que têm miomas... Rodrigo comete na cirurgia. E úteros de mulheres com miomas podem ficar semelhantes à barriga de grávida mesmo, de 4 meses, 6 meses. Então, a mulher, às vezes, está com essa estética corporal, ela está desconfortável, né? Isso, com certeza, vai influenciar ali na libido dela. Às vezes, o problema hormonal. Como eu falei, outra coisa que influencia muito, né? A mulher que tem mioma, normalmente usa muito anticoncepcional. O anticoncepcional bloqueia também a nossa produção de testosterona. A testosterona é um dos hormônios que mais tem relação com a libido, né? Então, a natureza ela é muito perfeita. A gente tem um pico de testosterona na pré-ovulação, né? A mulher, quando vai ovular, ela tem um pico de testosterona porque a natureza quer que a mulher, nesse período de ovulação, tenha mais libido, tenha relação sexual, né? Então, a gente tem um pico fisiológico de testosterona na pré-ovulação. Se a mulher está usando anticoncepcional, ela não ovula, então ela não tem pico de testosterona. Então, isso tudo influencia, com certeza, na parte da libido. Então, fazendo um reequilíbrio hormonal, ajustando os hormônios, ajustando a parte emocional, física, também estresse, comportamento, relacionamento, tudo isso, com certeza, pode melhorar a libido. E, Ariane, fertilidade e mioma? Ótima pergunta. Tem muita relação também. O mioma ele pode influenciar na fertilidade por vários motivos, né? Então, por exemplo, nós temos basicamente 3 tipos de mioma diferentes, tá? Nós temos o mioma subseroso, que é o mioma que fica mais externo, tá? Então, pensa assim, ó, vamos pegar essa caneca, como se essa caneca fosse o útero, tá? Então, essa alça da caneca aqui, ó, é o mioma subseroso, fica por fora. Fica grudadinho, mas fica por fora, tá? Se esse mioma subseroso, ele estiver ali encostando na minha trompa, tá? Então, a trompa, ela vem aqui pertinho, né? Se o mioma tá fazendo um volume e tá obstruindo a trompa, o ovário não vai conseguir mandar o óvulo através dessa trompa. Então, pode provocar ali uma questão de infertilidade por alteração de movimento do óvulo, né? Ou se, por exemplo, eu tenho um mioma que ele é o intramural. O intramural, ele fica como se fosse no meio da parede dessa xícara, ele fica bem no meio do músculo do útero. Se esse mioma intramural ele está provocando um aumento do músculo do útero a ponto de deformar esse útero, o bebê que tem que ficar ali dentro do útero, ele não vai ter um lugar confortável para ficar, porque o útero está deformado. Se eu tenho um mioma submucoso, que é como se fosse ali dentro dessa água aqui, né, pela caneca pelo lado de dentro, é um mioma que fica mais interno. Ele pode influenciar numa questão que chama de nidação, que é quando o bebê ele vai ter que grudar. Então, tem a fecundação, o espermatozoide encontra o óvulo e esse embriãozinho ele tem que grudar na parte interna do útero ali. E esse mioma que está ali dentro, nessa parte interna do útero, ele pode atrapalhar essa nidação e, consequentemente, provocar ali um quadro de infertilidade também. Então, é muito comum mulheres que têm miomas trabalharem ali com quadros de infertilidade. E não só isso, quadros também de complicações gestacionais. Então, a mulher que tem mioma, ela tem maiores chances de ter abortamento espontâneo, de ter parto prematuro, de ter malformação fetal, sangramento durante a gestação, de ter eclâmpsia, de ter, enfim, várias complicações, justamente pela presença do mioma e também pelo desequilíbrio hormonal que esse problema todo pode gerar ali na gravidez ou durante a gravidez. E o mioma é um mal que assola a maioria das mulheres hoje. 70% das mulheres em idade reprodutiva pode ter mioma. Tem miomas, né? Então, comum é comum. É comum, mas nem todas têm sintomas. Sim, e tipo, não é porque é comum que a gente tem que, tipo, normalizar. Tipo, justamente. Assim, eu tenho meu miominha lá, deixa ele lá. É comum, mas não é normal. Não vou tratar ele, não me incomoda. Uma hora ou outra ele vai, é igual o siso, uma hora ou outra ele vai te encher o saco. Dar mal. Então, tipo, trata, tem que fazer tudo isso para que não complique mais ainda. Porque nem você falou, principalmente a questão sobre ter filhos, né? Porque aí eu acho que isso aí bate logo de cara com o método que geralmente era a solução mais prática, só que era a solução, digamos assim, burra, que era tipo de sempre ir para a cirurgia. Porque se vai cirurgia e às vezes tem que tirar o útero, pronto, acabou o sonho que a mulher tem às vezes de ter filho. Então, tipo, eu acho que isso também deve psicologicamente, deve entrar num boom na cabeça da mulher, que assim, não, vou ter que fazer cirurgia, mas eu não aguento mais de dor e tal, e a única solução que até hoje eu sei é a cirurgia. Só que eu fizer a cirurgia, eu não vou poder ter filhos. Às vezes a mulher não tem nenhum, às vezes, tal, e ela tem um sonho. Aí, então deve ser É difícil trabalhar isso na cabeça da mulher, né? E aí dentro de um ciclo hormonal ainda que tem altos e baixos, pensa essa ideia, essa bagunça na cabeça de uma mulher que está sofrendo ali com sintomas, sofrendo com essa angústia de querer ser mãe, né? Com esse sonho de ser mãe e com essa indicação de cirurgia. Então dá um boom mesmo, dá uma bagunçada. E muitas vezes eu falo, o marido não consegue entender isso, né? Tanta coisa que passa na cabeça de uma mulher, né? O marido às vezes não vai entender, Raul, todo aquele turbilhão na mente dela, porque mexe com tudo, né?
Porque se mexe com hormônio, mexe com sentimental, que mexe com a parte... Mexe com tudo. Tudo. Com a rotina em si toda, né? E o útero ainda é um órgão que a mulher tem um carinho especial pelo útero, né? Tem um significado diferente para a mulher, né? Sim. É um órgão único para a mulher. Então, às vezes a mulher, você fala que vai tirar um apêndice, não tem problema. Tirar vesícula, não tem problema. Vai mexer com o útero da mulher. Mexe com... Parece né? Tem um sentimento por trás disso, né? É o que torna a mulher feminina, é o que traz essa presença toda para a mulher. Então, é um órgão símbolo da mulher. E retirar o útero traz consequências hormonais a partir disso? Ou não na prática? Se a mulher que teve o útero retirado, ela vai sofrer algumas consequências de questão de produção de hormônio ou não? A questão de produção de hormônio nem tanto. A gente sabe que o útero ele influencia sim com a produção de hormônios, mas o principal órgão relacionado com a produção de estrogênio e progesterona são os ovários. Então, às vezes, dá para tirar o útero. É isso que eu pensava. Na minha cabeça, quando falava que a mulher fazia cirurgia de tirar útero, eu pensava que tirava tudo. Não que, tipo, eu não pensava que era possível deixar o ovário e tirar só o útero. Muita gente pensa, né? Ah, tá. Então, assim, isso é normal. Dá para tirar o útero e permanecer com os ovários. Lembrando que quando a mulher ela retira os 2 ovários, ela entra em menopausa, tá? Então, o que mantém a mulher produzindo os hormônios da mulher ali em fase reprodutiva são os ovários, né? Então, tem gente que consegue tirar o útero, né? Tem mulheres que passam pela cirurgia de esterectomia e preservam os ovários ou tiram apenas um ovário, né? Só que o útero ele tem múltiplas funções. Antigamente, acreditava-se que o útero não servia para nada, só para reproduzir, já teve os filhos, pode tirar, né? Hoje a gente sabe que tem múltiplas funções, inclusive entra naqueles feedbacks, que são aqueles controles hormonais que eu falei para vocês. Ele tem ali, sim, um impacto hormonal e ele tem principalmente um impacto anatômico. Então, o útero, ele fica entre o reto, entre o intestino e entre a bexiga. Então, ele fica ali um órgão que sustenta esses 2 outros órgãos. Então, se a gente tira, o intestino ele acaba desabando, prejudicando o hábito intestinal. A bexiga pode cair, provocando incontinência urinária. Dependendo do tipo de cirurgia que é feita, o canal vaginal, porque o útero ele se comunica com o canal vaginal fica curto, podendo provocar dor para ter relação, né? Então, fica com uma vagina curta, que a gente fala. Então, assim, pode trazer, sim, algumas complicações. Além de complicações cirúrgicas, como aderências, hérnias, enfim, outras complicações, né? Então, ele tem, assim, uma função pélvica, ele tem ali, o lugarzinho dele tá ali guardadinho, e se a gente tira, fica aquele buraco ali, os órgãos podem, como se estivesse desabando, sabe? Derretendo ali dentro. O corpo foi feito perfeito, né? Se corpo tirar dali alguma coisa vai acontecer. Todos os nossos órgãos têm algum objetivo, têm a sua função. Por mais que até fala assim, apêndice só serve para inflamar, né? Antigamente pensava, hoje a gente sabe que não, né? Hoje a gente sabe que o apêndice tem uma função muito importante para o nosso organismo, para o nosso corpo, a nossa bolsinha ali, nossa reserva de microbiota quando a gente usa um antibiótico, por exemplo. Então, todos os nossos órgãos têm uma função muito importante. Ele foi planejado por alguma função muito importante. Às vezes, a gente que subestima isso. É isso aí. Tem mais pergunta aí, Raul? Vai conversando aí que eu vou pensando aqui. Eu, como homem curioso, fico... Homem curioso. Ai, nós já estamos aí, ó, nossa conversa. Rendeu, hein? Rendeu, né? A gente tava com medo, né? Mas tá é um mais assunto tranquila? Tão gostoso. Nossa, eu fico horas falando. Se for falar da minha vida, eu fico tensa, assim, sabe? Eu já cortei uma volta, sabe? Se for falar de mim, eu fico tensa. Mas se for falar de saúde, de medicina, de doença, enfim. Nossa, eu fico horas aqui falando 1 milhão de coisas. Por isso que eu já cortei volta da vida, a gente foi direto pros miomas. Sobre a vida eu tenho uma vergonhinha de falar do pessoal, né? Mas a parte de profissional, assim, eu acho muito importante, a parte da medicina. E no sentido de resultado, como que é para você lidar? Porque eu acho que, tipo, obviamente, a gente faz todo esse processo para que obtenha resultados. E esses resultados vão ser, consequentemente, com os pacientes. Aí quando você recebe o feedback positivo das mulheres, eu acho que deve ser algo assim bem emocionalmente falando, bem forte, né? Muito porque, legal. De certa forma, você está mudando completamente a vida de uma mulher que ela pensava que a vida dela já estava, tipo, indo pra cirurgia, né? Assim, a qualidade de vida comprometida, né? Então, como que você recebe, geralmente, como que você lida, assim, com esses feedbacks positivos e como que isso, às vezes, pode te motivar a sempre estudar mais, sempre se dedicar mais ainda para essa área? É algo surreal, sabe? Eu falo assim que é o melhor tipo de recompensa que eu posso receber. Então, eu sempre estou fazendo encontros com as minhas alunas, né? Eu recebo muito esse feedback. E é assim, incrível, de emocionar mesmo, sabe? Dependendo da mensagem que a gente recebe, do que ela escreveu ali, da mudança de vida, é de realmente ficar emocionada, sabe? De ver
realmente que a gente faz a diferença na vida das pessoas, né? E isso é o que me incentiva a continuar, a ficar me dedicando a isso, a estudar cada vez mais, a estar ali presente todos os dias na rede social. Então, eu fiz um propósito que todos os dias eu tenho um conteúdo, um post novo. Todos os dias, faça chuva, faça sol, se é dia santo, feriado, todo dia, porque eu acho que isso pode trazer um bem, por exemplo, uma pessoa que eu nem conheço, que está longe de mim, às vezes que eu nem vou ficar sabendo do resultado da vida dela, mas eu tenho certeza que pode trazer um bem para alguma pessoa. Então, isso é muito gratificante. E você perguntou da questão de gravidez, né? A parte dos feedbacks onde as mulheres que estão tentando engravidar há anos e não conseguem o positivo ali no teste. Nossa, isso é muito bacana. Isso é muito de certa bacana. forma, você teve a influência para que nascesse aquela criança. Então, tipo, você sente Você imagina quantos Ariane já nasceu por aí? Nossa, é muito legal, sabe? Assim, às vezes, eu já cheguei várias vezes a chorar junto com as alunas. Você ajuda diretamente a gerar a vida, digamos assim. Praticamente é isso. Então, tipo, isso é algo emocionante, realmente, assim, sabe? É incrível. Nossa, assim, transformador na minha vida também. É o meu gás, é o meu combustível, sabe? É muito legal. E tem algum exemplo de alguma paciente, não que todas são especiais, mas existe algum exemplo assim que você sempre usa como exemplo na hora que for falar de uma mudança muito grande que aconteceu em relação ao estado que ela estava, da forma que chegou até você e como que ela conseguiu realmente eu tenho vários, né? Inclusive, eu tenho vários depoimentos, várias alunas me mandam vídeos, me mandam áudios, me mandam fotos de exames de antes e depois. Exames que antes tinham útero inchado, com múltiplos miomas, e depois uma foto de um outro exame sem miomas. Enfim, eu tenho vários, né? Estou sempre recebendo. Eu tenho muitas alunas e eu tenho muito feedback. Mas, assim, tem vários alunos que me tocaram, né? Por exemplo, eu tenho uma que ela me mandou um vídeo até comentando que ela chorou no laboratório. Ela tinha muito sangramento e uma anemia de receber transfusão sanguínea, sabe? De ter que receber transfusão sanguínea sempre. E aí ela não conseguia controlar essa anemia de jeito nenhum, não conseguia controlar esse sangramento. E ela começou a aplicar as estratégias que eu ensino no método 5R e conseguiu controlar esse sangramento. E foi no laboratório, ela falou que foi a primeira vez em anos que ela não tinha uma hemoglobina compatível com a anemia, sabe? E ela que chorou, pegou o resultado do laboratório e começou a chorar. Ela falou assim que ninguém entendeu nada. Até vieram perguntar se era o teste de gravidez e tal. E ela falou, não, é porque eu não tenho mais anemia, não preciso mais tomar bolsa de sangue. Então, assim, isso é algo realmente que toca a gente, sabe? De cirurgias canceladas. Então, eu tenho alunas que me mandam o papel, assim, da indicação cirúrgica, né? E aí, depois, o cancelado, assim, riscado, cancelado. Isso é realmente gratificante. Porque na prática, às vezes a pessoa simplesmente ela se sente feliz porque ela não teve que fazer cirurgia, porque cirurgia você vai se cortar. Todo mundo tem um medo, às vezes, de ir para um centro cirúrgico. Então, tipo, a simples vitória dela não precisar fazer uma cirurgia já deve ser algo gigantesco. Parece assim, mas é só uma cirurgia. Mas, cara, qualquer cirurgia que, tipo, mexe com a pessoa tem um certo medo, receio. Só dela vencer, de não ter que fazer, eu acho que é uma vitória muito grande para ela. Com certeza. Deve ser um alívio muito grande. E a qualidade de vida que ela ganha, assim, sabe? A qualidade de vida é algo surreal. Porque, como eu falei, o hormônio ele age no corpo todo, né? Então, a qualidade de sono, você controlar a ansiedade, você melhorar seu metabolismo, você melhorar sua tireoide, você melhorar sua disposição, inchaço corporal. Então, assim, mexe no corpo como um todo. A mulher, ela se sente viva de novo, né? Porque tem mulheres que eu converso que elas ficam acamadas. No período menstrual, não vai ao mercado, não sai de casa, portanto, pelo hiperfluxo menstrual, com medo de sujar roupa, ou até mesmo tem mulheres que ficam sentadas no vaso sanitário, senta no vaso e fica lá pingando o dia inteiro, porque não aguenta ficar trocando, não dá para ficar trocando absorvente, tanta troca, usa fralda geriátrica de tanto sangramento. Aí tem muitas que falam, não, eu fico sentado no vaso sanitário o dia inteiro esperando passar. Ou ficam de cama, de dor, enfim, qualidade de vida, assim, que é algo surreal de resultado, sabe? Então, eu acho que esse é o melhor tipo de resultado que a gente pode ter, a transformação na vida dela, sabe? A vida profissional deve complicar também, às vezes, não? Como que ela vai explicar nesse período que ela não pode sair de casa, ela não consegue trabalhar. Então, tipo, eu acho que influencia em várias coisas da rotina, assim, com certeza. Que são cruciais, né, assim, na prática. E no relacionamento com o marido, como é que você explica pro marido, eu tô aqui impossibilitada, porque eu tô com uma hemorragia franca que não posso nem encostar 20 dias por mês. É complicado. É complicado. Mas nós sabemos aí que o ano passado você esteve em Harvard, né? E também foi fazer outros cursos no exterior. Rodrigo, sempre eu tô dando uma viajada por aí. E os novos planos para 2025? Como vai ficar a Ariane daqui para frente? Olha, vários projetos para 2025.
Muitas mudanças, muita coisa boa chegando por aí. Ó, gente, ela tá começando com o canal no YouTube. Antes ela tava só no Instagram, tá? Então, a Ariane tem um canal no YouTube, a Ariane tá com o TikTok, a Ariane tem o Instagram. Nós vamos deixar tudo aqui embaixo para você seguir e ficar atento às dicas dela para você que tem mioma, algum outro problema de saúde. Vai lá, tem sempre conteúdo novo, tem sempre conteúdo bacana pra Todo você. dia tem um conteúdo Todos os novo. dias. Ela nem deixa as outras pessoas fazer o post dela, tá? Não, Só eu- pra você- E olha que eu já tentei, viu? Olha que eu Não, já eu tentei. faço E questão. ela que faz tudo, gente. Vocês não têm noção. E uma outra coisa. Eu quero agradecer você por estar aqui no DigoCast. É um convite que já tem faz tempo. E a gente. E como Desde a o gente é muito. início do DigoCast, Desde né? o DigoCast. O Bard já veio e ele não veio, sabe? Saiu, né? Saiu. E a gente acha que, assim, é amigo, vai deixando. A gente não insiste. O santo de casa o não faz milagre, sabe? Eu acho que é isso. Mas tá aí. Quero agradecer a sua presença no DigoCast. Dizer pra você que você é uma pessoa muito importante na minha vida também. Obrigada, Tá? Rodrigo. E os estúdios da Agência Ômega, você sabe que estão sempre abertos pra você. E Obrigada. deixo para suas considerações finais aí. Obrigada pelo convite, pela companhia de sempre, né? Rodrigo e Raul, que são meus o pessoal que topa tudo comigo, né? Então sempre tô aqui na gravação, na edição, nas lives, sempre a gente tá junto. E acho que por isso até que a gente demorou um pouquinho para gravar esse podcast. Sempre a gente tá por aqui, então depois a gente grava. Mas antes de ir de Amambai, tinha que sair esse DigoCast, né? Então, quero agradecer sempre vocês pelo carinho, pela nossa parceria de sempre, né? Pela confiança no meu trabalho e por sempre estarem muito dispostos de gravar, editar, de fazer de novo, e faz. Com certeza esse trabalho aqui não é só para mim, não é só para vocês, mas é para todas as mulheres aí que, de uma maneira ou de outra, estão tendo o ganho de qualidade de vida com essa informação, com esse conhecimento que estão chegando. Então, muito obrigada vocês pela oportunidade de trabalharmos juntos, muito obrigada pelo convite do DigoCast e muito obrigada a todos vocês que estão assistindo e que acompanham nosso trabalho e que, de alguma maneira, tenha a vida aí tocada por algum tipo de informação, conhecimento que chegou até você. Então, muito obrigada. Isso aí. Tamo junto. Tamo junto.